Uma cerimônia de casamento que deveria ser o dia mais feliz da vida de uma jovem se transformou em um verdadeiro campo de batalha familiar quando seu sogro milionário, dono de uma das maiores construtoras do país, decidiu interromper a cerimônia com gritos que ecoaram por toda a igreja. Mas o que ninguém esperava era a resposta corajosa da noiva ao microfone, que mudaria para sempre a dinâmica desta família poderosa. Se você gosta de histórias reais sobre conflitos familiares e reviravoltas inesperadas, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder conteúdos como este. Marina sempre sonhou com um casamento de conto de fadas, e quando conheceu Ricardo Andrade, filho do magnata da construção civil Augusto Andrade, acreditou que seus sonhos finalmente se realizariam. A família Andrade era conhecida nacionalmente por seu império imobiliário avaliado em mais de 2 bilhões de reais, com projetos espalhados por todo o país. Augusto Andrade era um homem de 62 anos, conhecido por sua personalidade explosiva e métodos autoritários de conduzir tanto os negócios quanto a família. Construiu seu império do zero, começando como pedreiro nos anos 80 e escalando posições até se tornar um dos empresários mais influentes do setor. Sua esposa, Dulce, sempre foi uma figura submissa que aprendeu ao longo de 40 anos de casamento a não contrariar as decisões do marido. Ricardo, aos 32 anos, trabalhava na empresa do pai como diretor comercial, mas sempre se sentiu sufocado pelo controle excessivo de Augusto. Marina, de 28 anos, era professora de literatura e vinha de uma família de classe média. Quando se conheceram em um evento corporativo, foi paixão à primeira vista. O relacionamento progrediu rapidamente, mas Marina logo percebeu que namorar um Andrade significava estar constantemente sob o escrutínio de Augusto. Ele questionava suas origens, sua profissão e até mesmo suas intenções com Ricardo. Durante jantares familiares, Marina sentia o peso do olhar crítico do futuro sogro, que não perdia a oportunidade de fazer comentários sutis sobre diferenças sociais. A situação se agravou quando Ricardo pediu Marina em casamento. Augusto exigiu que assinassem um acordo pré-nupcial rigoroso, alegando proteger o patrimônio familiar. Marina aceitou, pois amava Ricardo genuinamente, mas o documento era humilhante, praticamente a impedindo de ter qualquer direito aos bens da família. Os preparativos do casamento se tornaram um verdadeiro pesadelo. Augusto queria controlar cada detalhe, desde a lista de convidados até o cardápio. Marina se viu obrigada a aceitar um evento muito maior e mais pomposo do que desejava, transformando sua cerimônia íntima em um espetáculo para 400 convidados da elite empresarial. As tensões aumentaram quando Marina descobriu que Augusto havia contratado detetives para investigar seu passado e o de sua família. Ele queria garantir que não havia esqueletos no armário que pudessem manchar a reputação dos Andrade. Marina ficou indignada, mas Ricardo pediu que ela tolerasse o comportamento do pai, prometendo que as coisas melhorariam após o casamento. Na semana que antecedeu o casamento, os sinais de que algo estava errado se multiplicaram. Augusto começou a fazer reuniões secretas com advogados e consultores, sempre fechando a porta quando Marina ou Ricardo se aproximavam. Dulce, normalmente reservada, parecia mais nervosa que o habitual, evitando conversas sobre a cerimônia. Marina descobriu, através da organizadora do evento, que Augusto havia feito mudanças de última hora no roteiro da cerimônia sem consultá-la. Ele havia incluído um momento para palavras do patriarca da família logo após os votos, algo que não estava nos planos originais. Quando Marina questionou Ricardo sobre isso, ele apenas disse que era uma tradição familiar e que não havia motivo para se preocupar. Na véspera do casamento, durante um ensaio na Igreja São Paulo, uma das mais tradicionais da cidade, Marina percebeu que algo definitivamente estava fora do normal. Augusto conversava em tom baixo com o padre, gesticulando de forma agitada. O religioso parecia desconfortável com a conversa, balançando a cabeça negativamente várias vezes. Após o ensaio,
Marina tentou falar com Ricardo sobre suas preocupações, mas ele estava visivelmente estressado e irritado. Pela primeira vez em 2 anos de relacionamento, eles tiveram uma discussão séria. Ricardo acusou Marina de estar paranoica e de tentar criar problemas onde não existiam. Marina se sentiu completamente sozinha, sem o apoio do noivo quando mais precisava. Na manhã do casamento, Marina acordou com uma ligação inesperada de sua cunhada, Patrícia, irmã mais nova de Ricardo. Patrícia raramente falava com Marina, mantendo sempre uma distância cordial. Desta vez, sua voz estava trêmula e preocupada. Ela disse que havia escutado uma conversa entre os pais na noite anterior e que Marina precisava estar preparada para qualquer coisa. Patrícia não entrou em detalhes, apenas disse que o pai estava muito alterado e falando coisas sobre não permitir que a família fosse prejudicada. Ela implorou para Marina ter cuidado e disse que tentaria intervir se necessário, mas que seu pai nunca a escutava quando estava determinado a fazer algo. O salão de beleza estava agitado com as madrinhas e familiares de Marina, mas ela mal conseguia se concentrar nos preparativos. Sua mãe notou que ela estava tensa e perguntou se estava tudo bem. Marina não quis preocupar a família, apenas disse que eram nervos normais de noiva. Enquanto isso, na residência dos Andrade, Augusto estava visivelmente agitado. Ele havia recebido uma ligação de seus advogados na manhã e estava insatisfeito com alguma informação. Dulce tentou acalmá-lo, sugerindo que deixasse para resolver qualquer problema após a lua de mel, mas Augusto foi categórico. Isso não pode esperar. Nossa família não será enganada. O que você está vendo até agora? Deixe sua opinião nos comentários sobre como você acha que esta situação vai se desenrolar. A Igreja São Paulo estava deslumbrante, decorada com arranjos de rosas brancas e orquídeas que custaram mais de R$50 mil. Os 400 convidados, incluindo empresários, políticos e personalidades da alta sociedade, ocupavam todos os bancos da imponente igreja centenária. O som do órgão ecoava pelas abóbadas góticas enquanto a ansiedade pairava no ar. Marina entrou majestosa, acompanhada pelo pai, usando um vestido valentino que custou R$120 mil. Seus olhos buscaram Ricardo no altar, que estava visivelmente nervoso ao lado do padre. Augusto, imponente em seu smoking italiano feito sob medida, observava cada movimento com uma expressão séria que contrastava com a alegria esperada para a ocasião. A cerimônia seguiu normalmente até o momento dos votos. Marina e Ricardo se declararam amor eterno, suas vozes ecoando pela igreja repleta de emoção. Os convidados estavam visivelmente tocados pela sinceridade do casal, e até mesmo Dulce enxugou uma lágrima discreta. Parecia que tudo correria perfeitamente, até que o padre anunciou um momento não programado. Agora, o patriarca da família Andrade gostaria de dirigir algumas palavras aos noivos e aos presentes, disse o padre, claramente desconfortável com a situação. Augusto se levantou lentamente, caminhando até o microfone com passos firmes que ecoavam pelo silêncio absoluto da igreja. O que saiu de sua boca chocou a todos os presentes. Meus amigos e familiares, preciso falar algo que descobri sobre esta união. Começou Augusto, sua voz ecoando pelas paredes centenárias. Como pai e como empresário responsável, não posso permitir que minha família seja enganada. Marina sentiu o sangue gelar. Ricardo tentou se aproximar do pai, mas Augusto fez um gesto para que ele se mantivesse afastado. Descobri que a família da noiva omitiu informações cruciais sobre seu passado financeiro. O pai de Marina, Sr. João Silva, teve sua empresa falida há 3 anos, devendo mais de R$500 mil ao banco, dívida que foi perdoada através de manobras questionáveis. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Os pais de Marina estavam em choque absoluto, sem entender como informações privadas de sua antiga empresa tinham chegado até Augusto. Marina sentia as pernas tremerem,
mas uma raiva profunda começou a crescer em seu peito. Além disso, continuou Augusto implacavelmente, Marina trabalhou durante 2 anos como garçonete em um bar noturno para pagar seus estudos, fato que foi escondido de nossa família. Não aceito que meu filho case com alguém que mente sobre sua origem e que vem de uma família de caloteiros. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja. Alguns convidados estavam visivelmente constrangidos, outros pareciam curiosos sobre como a situação se desenrolaria. Ricardo estava pálido, dividido entre defender a noiva e lidar com a humilhação pública promovida pelo próprio pai. Marina olhou ao redor e viu os rostos de pena, curiosidade e julgamento dos 400 convidados. Viu seus pais destruídos pela humilhação pública, sua mãe chorando silenciosamente. Viu Ricardo paralisado, incapaz de tomar uma atitude. E naquele momento, algo se quebrou dentro dela. Em vez de fugir correndo ou desabar em lágrimas como muitos esperavam, Marina caminhou determinadamente até o microfone. Augusto, surpreso com a reação, deu um passo para trás. A noiva ajustou o microfone, olhou diretamente para a congregação e começou a falar com uma serenidade que contrastava com a tempestade que havia se abatido sobre a cerimônia. Muito obrigado por permanecer no vídeo até aqui. O melhor ainda está por vir, e você não vai acreditar no que Marina revelou naquele microfone. Obrigada, Senhor Augusto, por me dar a oportunidade de falar, disse Marina com uma calma que surpreendeu a todos os presentes. Sua voz estava firme, sem tremores, como se ela houvesse se preparado a vida inteira para aquele momento. Já que decidiu transformar nossa cerimônia em um tribunal público, acredito que todos merecem conhecer a verdade completa. Marina respirou fundo e continuou, dirigindo-se diretamente aos 400 convidados que a observavam em silêncio absoluto. É verdade que meu pai teve dificuldades financeiras, como milhares de pequenos empresários no nosso país. E sim, trabalhei como garçonete para pagar meus estudos. Algo que me enche de orgulho, não de vergonha. Mas já que estamos falando de transparência, deixe-me compartilhar algumas informações que vocês também deveriam conhecer. Augusto tentou interromper, mas Marina levantou a mão, sinalizando que não havia terminado. Ricardo estava completamente paralisado, sem saber como reagir ao desenrolar dos acontecimentos. O senhor Augusto gosta de investigar as pessoas, mas esqueceu de mencionar como construiu sua própria fortuna, disse Marina, sua voz ganhando força. Talvez os senhores não saibam que a construtora Andrade teve 15 processos trabalhistas nos últimos 5 anos por não pagamento de direitos, 7 deles envolvendo acidentes de trabalho onde as famílias nunca receberam a devida indenização. Um murmúrio começou a se espalhar pela igreja. Alguns dos convidados empresariais pareciam desconfortáveis, claramente conhecedores dos bastidores do setor da construção civil. Marina continuou implacavelmente, e já que falamos de dívidas perdoadas, que tal mencionar um empréstimo de 20 milhões que a construtora recebeu do BNDES em 2018 e que foi parcialmente perdoado através de conexões políticas? Ou os contratos superfaturados com a prefeitura que garantiram lucros de 300% em obras públicas? Augusto estava visivelmente furioso, seu rosto vermelho de raiva. Ele tentou se aproximar do microfone, mas Marina não recuou. Não terminei ainda, senhor Augusto. Os convidados também deveriam saber sobre a conta bancária no Panamá com 2 milhões de dólares em seu nome, fruto de sonegação fiscal que dura mais de uma década. O silêncio na igreja agora era carregado de tensão. Dulce estava pálida, claramente sabedora de pelo menos parte dessas informações. Patrícia olhava para o irmão com uma expressão que misturava admiração por Marina e vergonha da família. Descobri tudo isso porque, ao contrário do que o senhor pensa, não sou uma oportunista ingênua, continuou Marina. Quando percebi que estava sendo investigada, decidi investigar também.
Contratei um detetive particular que me mostrou documentos que provam cada uma dessas acusações. E há mais. Marina sacou um envelope de seu buquê, onde havia escondido cópias de documentos. Tenho aqui os comprovantes de transferências suspeitas, contratos fraudulentos e até mesmo gravações de conversa, onde você instrui contadores a dar um jeito nos números para a Receita Federal. Augusto finalmente explodiu. Sua vagabunda! Como se atreve a difamar minha família? Seus gritos ecoaram pela igreja, mas Marina manteve a compostura. A diferença entre nós, Senhor Augusto, é que eu trabalhei honestamente para conseguir tudo o que tenho. Meu pai pode ter tido dificuldades, mas nunca roubou ninguém. Nunca explorou trabalhadores. Nunca sonegou impostos que deveriam ser investidos em saúde e educação para nosso povo, disse Marina, sua voz agora carregada de emoção, mas ainda controlada. Ela se virou para Ricardo, que estava completamente em choque. Ricardo, eu te amei sinceramente, mas não posso fazer parte de uma família construída sobre mentiras, exploração e hipocrisia. Prefiro minha honesta origem humilde à riqueza suja de sua família. Marina tirou a aliança do dedo e a colocou sobre o altar. Considere nosso casamento cancelado. E quanto aos documentos que tenho em mãos, estarei entregando cópias ao Ministério Público Federal na segunda-feira. O que aconteceu após a saída de Marina da igreja foi um verdadeiro terremoto na vida da família Andrade e de todos os envolvidos. A repercussão foi imediata e devastadora, mudando completamente o destino de cada pessoa presente naquela cerimônia interrompida. Nos dias seguintes, a história se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da elite empresarial. Vídeos amadores gravados por convidados durante o confronto vazaram nas redes sociais, transformando o caso em um dos maiores escândalos familiares já documentados no país. A hashtag Noiva da Verdade viralizou, com Marina sendo considerada por muitos uma heroína que teve coragem de enfrentar a hipocrisia da elite. Augusto Andrade tentou desesperadamente controlar os danos. Contratou uma das maiores empresas de assessoria de imprensa do país e tentou desqualificar Marina publicamente. Mas os documentos que ela possuía eram irrefutáveis. Na segunda-feira seguinte, conforme prometido, Marina entregou todas as evidências ao Ministério Público Federal, dando início a uma investigação que se estenderia por meses. A Operação Alicerce Podre, como foi batizada pela Polícia Federal, descobriu uma rede de corrupção que envolvia não apenas a construtora Andrade, mas também outras empresas do setor e diversos políticos. Augusto foi preso preventivamente 3 meses após o casamento cancelado, acusado de formação de organização criminosa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Ricardo ficou completamente devastado pelos eventos. Perdeu não apenas Marina, o amor de sua vida, mas também descobriu que havia sido mantido no escuro sobre as atividades ilícitas do pai durante todos esses anos. Ele decidiu colaborar com as investigações, fornecendo informações que ajudaram a esclarecer diversos crimes. Como consequência, conseguiu um acordo de delação premiada que o livrou da prisão, mas perdeu praticamente todos os bens da família. Dulce, que durante 40 anos havia sido submissa ao marido, finalmente encontrou forças para se divorciar. Ela revelou aos investigadores a existência de outras contas bancárias secretas e propriedades não declaradas, contribuindo significativamente para o processo. Com parte dos bens recuperados pela justiça, conseguiu manter uma vida confortável, mas preferiu se mudar para o interior, longe dos holofotes e da vergonha pública. Patrícia, a filha mais nova dos Andrade, foi a que melhor soube lidar com a situação. Ela sempre havia suspeitado das atividades questionáveis do pai. Após os eventos, decidiu seguir carreira no direito, especializando-se em combate à corrupção. Tornou-se uma advogada respeitada e manteve contato com Marina, desenvolvendo uma amizade genuína baseada no respeito mútuo. Marina voltou a lecionar literatura em uma escola pública,
dedicando-se também a palestras sobre ética e coragem moral. Ela recebeu diversas propostas para contar sua história em livros e filmes, mas recusou a maioria, preferindo manter sua privacidade. 2 anos após os eventos, conheceu um médico que trabalhava em comunidades carentes, e eles construíram uma relação baseada em valores genuínos e propósitos de vida similares. A construtora Andrade foi à falência, e seus funcionários, que eram as verdadeiras vítimas da situação, receberam seus direitos trabalhistas através de um fundo criado com os bens bloqueados da família. Muitos dos ex-funcionários encontraram trabalho em outras empresas do setor, que passaram a valorizar mais a transparência após o escândalo. Augusto foi condenado a 12 anos de prisão e só foi libertado após cumprir 8 anos. Já um homem completamente diferente. Perdeu tudo: fortuna, família, prestígio e saúde. Morreu 2 anos após deixar a prisão, sozinho em um pequeno apartamento alugado, vítima de um infarto fulminante. A história da noiva que enfrentou um sogro milionário se tornou um marco sobre a importância da integridade moral sobre o poder econômico. Marina provou que, às vezes, ter coragem para falar a verdade pode mudar não apenas o destino de uma pessoa, mas de toda uma estrutura de poder construída sobre bases fraudulentas. E você, o que faria se estivesse no lugar desta noiva corajosa? Deixe sua opinião nos comentários e conte como você reagiria em uma situação como esta. Se esta história te impactou, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre conflitos familiares reais e suas consequências. E não deixe de assistir nosso próximo vídeo recomendado sobre outro escândalo familiar que abalou uma das famílias mais ricas do Brasil.